eu queria saber como é que foi a tua infância aí no meio da Hum. Mata Amazônica. Se você era bem pertinho assim, Sim, você no meio da super. floresta, tal? Minha infância, eu sempre falo pra quem é bem próximo de mim, eu falo que minha infância foi a melhor infância que eu poderia ter tido na minha vida, assim. Porque hoje eu entendo tudo, assim, que a natureza fez comigo, que, tipo, tem forças que me trouxeram pra onde eu tô agora. E começou lá na minha origem, sabe? Desde que eu nasci. Que legal. Então, na época que eu nasci, eu tenho 35 anos. Então, em 88, quando eu nasci na cidade, uma cidade pequenininha, do interior do norte do Mato Grosso, quase ali na divisa com o Pará. E a floresta amazônica, a Amazônia Sul, né, já é bioma de Amazônia ali, ainda é quase um pouco na transição com o Cerrado, mas é densa, era super densa. As estradas para chegar na minha cidade eram de terra. Aí tinha a Amazônia tem duas estações, né, que é a seca e a chuva. E na época da seca era um pó de meio metro, assim, que quando passava um carro, o outro vinha atrás, você não enxergava nada. E na época da chuva subia, era lama, lama, lama. Então essa foi a minha Caramba. infância até, sei lá, meus 13, 14 anos. E nunca tive piscina em casa nem nada. A gente nadava no rio, sabe? Nossa, que Fazia delícia. trilha na floresta, enfim. Então eu fui criada na floresta úmida mesmo, assim. Brincava com as plantas, enfim. Essa Ai, que legal. foi incrível, porque a cidade é pequena. Então, meus pais não se preocupavam com violência, com nada. Então, eu brincava na rua, de pé descalço, subia em árvore, caía, quebrava o braço. E aí ia pro sítio da minha avó, enfim. Então, sempre eu tive muito contato, assim, tomava banho de chuva, brincava de lama, comia fruta do Uhum. pé. Então, eu sempre tive esse contato. Ai, que legal. A gente estava conversando aqui também com uma paisagista, que é a Daisy, né? Daisy Cristianini. Cristiniane, eu sempre confundo o sobrenome dela. E ela estava falando também sobre a história dela e que ela ficou muito tempo longe do paisagismo, né, até voltar a se Uhum, conectar, mas ela já tinha uma conexão com plantas desde assim da uhum, criação dela também, de pisar na terra, de subir em árvore para pegar fruta e tal. E ela falou que ela ficou muitos anos trabalhando com outras coisas até o uhum, momento que ela foi lá, se aposentou, e uhum. ela falou: "Nossa, agora eu acho que eu já fiz muito tempo que eu não queria fazer. Sim, Eu vou fazer maravilhoso. algo que me dê prazer". E aí a primeira coisa que ela veio na cabeça dela, ela falou: "Ah, quero trabalhar com arte", alguma coisa assim. Ela foi procurar um curso de fotografia, porque ela gostava, Uhum, tal. Aí o professor dela viu que todas as fotos dela, mesmo no meio da cidade, que foi na Avenida Angélica, né, era o sim. curso aqui, ela estava tirando foto das árvores, da sombra que a árvore fazia nas Aham. construções e tal, de uma forração, uma plantinha, um Ah, bichinho na planta. E aí o próprio professor dela deu a letra, falou: "Olha, eu acho que você tem uma conexão muito forte com plantas, né? E que você podia, de repente, focar o seu trabalho nisso". aham. Aí foi que ela procurou o paisagismo, entrou no paisagismo, se encontrou completamente. Aí ela falou: "Nossa, como é louco, né? Porque às vezes a gente fica tão longe por tantos anos assim do que a gente ama de Uhum. verdade, que a gente poderia fazer, porque o trabalho ele não tem que ser uma coisa que separa da sua essência, né? A gente é meio que preparado, É, as pessoas são preparadas sim. para isso. Ah, não, tem que entrar numa faculdade que vai, você tem que fazer a escolha muito cedo, Dinheiro, né? Dinheiro. dinheiro, tem que ter, né, um tal. E, cara, se você for apaixonado por Uhum, aquilo e aquilo tiver a ver com a sua essência, você vai ganhar dinheiro com aquilo, porque você vai ser bom uhum. naquilo, né? E, e aí, isso que você está falando, aí você já conseguiu É, tomar essa decisão mais rápido. Eu queria saber quando foi que você tomou essa decisão de realmente trabalhar com plantas, com paisagismo? é. Então, aí demorou um pouco, né? Também meio que aconteceu isso comigo. Porque na cidade que eu morava, não tinha muitas, na época, né? Não tinha estrutura. Então, assim, a faculdade mais próxima era em Cuiabá, que era longe, né? E as escolas da minha cidade também não eram escolas que eu me preparar para eu passar numa FUVEST, por exemplo, nem nada disso, né? Então, quando eu tinha 14 anos, o meu pai e a minha mãe decidiram que eu
precisava... Não, já sabiam que queriam que os filhos estudassem, até porque minha família é muito simples. E não é uma família onde tinham pessoas que tinham estudado, que tinham conseguido chegar, né? Sempre precisaram trabalhar desde muito novos. Então, eles não tiveram oportunidade de poder estudar, né? Então, meu pai e minha mãe sempre tinham esse foco de me levar para estudar. Então, eu precisava sair de lá. Eu amava morar lá. Então, assim, tanto que a hora que eu cheguei, a gente tava conversando sobre a coisa dos amigos de infância, que eu tenho até hoje, amigos lá. Então, eu amava, só que eles tiveram que me tirar e me levar para lugares onde eu poderia ter acesso à educação de mais qualidade, né? Uhum. Então, na época, quando não tinha isso lá, eu fui. Meu pai e a minha mãe me mandaram, com uns 14 anos, estudar num colégio religioso, que fica em Sinop, que ali é uma cidade que tinha mais estrutura, que ficava perto da minha cidade. E aí, quando eu cheguei no final do colegial, eu fui prestar a faculdade. Aí vem aquela velha história de o que vai dar mais dinheiro? Uhum. Porque na escola, assim, eu não me lembro muito dos meus professores na escola, que eu nunca gostei muito de estudar. Eu sempre gostei de brincar e de fazer bagunça. E aí eu não gostava muito de estudar português nem nada, e eu gostava de estudar biologia, história e geografia. Eram as matérias que eu adorava. E eu me lembro muito do meu professor Antônio, que me instigava muito, assim. Ele via que eu gostava, né? Isso quando eu era criança ainda na escola. E aí, aula de biologia, eu ficava, ai, meu Deus, quero ser. Tanto que quando eu era criança, aí ele veio perguntar pra mim, mas Pamela, o que você quer ser quando você crescer? Aí eu lembro que eu falei assim, eu quero ser biologista. Porque eu Não era era bióloga. criança. Então você quer ser uma bióloga, né? É isso que eu quero ser. Cheguei em casa, eu quero ser uma bióloga, eu quero ser uma bióloga. Aí meu pai, tá. Aí chegou, tava acho que no segundo ano do colegial, né? E meu pai tava no carro com meu pai. Aí ele perguntou: e aí, vai chegar a hora de você prestar vestibular? O que você quer fazer? Ai, pai, quero estudar biologia, né? Eu sempre falei que eu queria estudar biologia. Não, mas filha, você entenda, biologia não dá dinheiro. Aí vem aquela história do Uhum. pai que quer te ver bem sucedida e rica e não sei o que, enfim. Aí, se eu fosse você, eu estudava arquitetura. Porque arquitetura é isso, porque aquilo, nananã. E aí eu sempre gostei muito de desenhar também, gostava. O meu pai, ele era artista, né? Ele é um artista. Ele era escultor, enfim, então ele tem muito essa coisa de arte nele, enfim. E porque se eu fosse arquiteto, não sei o quê, aí eu fui fazer arquitetura. Meio que foi por isso que eu escolhi arquitetura. Uhum. E aí meu pai, falei, prestei vestibular lá, até que eu consegui, passei numa faculdade pública no Mato Grosso, mas meu pai não falou, não vai ser aqui que você vai estudar. Eu quero que você vá para a cidade grande. Aí, com 17 anos, eu nunca tinha vindo para São Paulo na minha vida, assim. Eu Nossa, era que do mato contraste. mesmo, assim, total. Tanto que eu nunca tinha visto uma escada rolante na vida, sabe? Um metrô, um ônibus, nem nada. E aí ele veio, eu tava com 17 anos, e eu escolhi e tal, e fui estudar na Faculdade de Belas Artes, né? E aí já vim morar de mala e cuia aqui e fiquei até hoje.